Olá pessoal, nós vamos estudar agora a aula de número 37 de Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor. E esta aula nós ministramos através do Instituto Superior Formação de Guerreiros e ela faz parte integrante de um curso de teologia básico em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Como de praxe, vamos partir através de uma introdução que está em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 1 a 3, que nos mostra claramente que somos uma Bíblia ambulante. Pois nesse texto nos dá conta que começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade de alguns de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Nós, como cristãos, precisamos entender que esta é a 7ª contemplação da lei de Deus, que nós, filhos do Deus Altíssimo, somos cartas na terra dos viventes. Então, através das nossas vidas, as pessoas leem em nós a glória de Deus, através do nosso estilo de vida, através do nosso comportamento, através do nosso exemplo de vida. Nós mostramos às pessoas que é possível ter uma vida íntegra e irrepreensível e, ao mesmo tempo, estar adorando ao nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Estamos ministrando dentro de um plano da salvação em que, nas aulas anteriores, nós abordamos sobre a vida no Espírito Santo. Estávamos falando sobre os dons espirituais ou dons do Espírito Santo, e nós aqui daremos continuidade ao tema. E naquela oportunidade, nós ministramos que os dons do Espírito Santo, eles foram preditos, e também eles são de diferentes espécies. Nós também dissemos que os dons do Espírito Santo, eles foram enumerados. O próprio Cristo, ele foi dotado com os dons do Espírito Santo. Eles também foram derramados no dia de Pentecostes e eles foram comunicados sob a pregação do Evangelho, também concedido pela imposição de mãos dos apóstolos, dos cristãos. Evidentemente, os dons, eles são confirmados através do Evangelho. E assim nós daremos continuidade agora falando que os dons do Espírito Santo também eles são para a edificação da igreja, conforme nos mostra claramente na primeira carta que Paulo, o apóstolo, escreveu aos Coríntios no capítulo 12 e versículo 7, que está dizendo: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E também na mesma carta de 1 Coríntios, agora no capítulo 14, versículos 12 e 13, o apóstolo diz o seguinte: assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outras línguas deve orar
para que a possa interpretar. Então, amados, vemos claramente que os dons do Espírito Santo, eles também são para a edificação da Igreja de Jesus Cristo. E também os dons, eles foram dispensados segundo a vontade soberana de Deus. É o que nos relata em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Também os dons, eles devem ser procurados e são de natureza temporária, o que nos revela em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 está escrito: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então veja, a instrução da palavra de Deus é que nós devemos procurar os dons do Espírito Santo. E também os dons do Espírito Santo, eles não devem ser negligenciados. É o que nos exorta em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Veja que aqui o apóstolo Paulo está exortando ao seu filho na fé, Timóteo, para não negligenciar os dons com o Espírito Santo, o que esse desdobramento também é para nós outros, para todos os cristãos. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, está escrito: por esta razão, pois, te admoesto que reaviveis o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. O que Paulo está dizendo é que, uma vez que o dom do Espírito Santo foi concedido, nós devemos reavivar. O que nós podemos entender de uma forma muito elementar? Imagine você um braseiro. Ele ali, com o passar do tempo, ele vai naturalmente se apagando, né? E as brasas vão perdendo o seu calor máximo. Então, o que seria reavivar? É pegar aquelas brasas e dar uma sacudida. Quando você sacode aquele braseiro, você está reavivando, você está voltando novamente a ter aquele potencial de ardor, né? Aquele potencial de fogo que tinha na sua condição máxima. Então, é isto que Deus está dizendo: reavive, não deixe que esse dom se esfrie, não deixe que esse dom seja menosprezado na sua vida. Então, pratique esse dom. Como é que você pode saber se você pode operar cura se você não orar pelas pessoas para elas serem curadas? Como é que você pode saber que Deus vai operar sinais e maravilhas se você não colocar sua fé em operação e clamar ao Senhor para que aquela situação tenha intervenção divina? Deus, então, naturalmente vai operar o milagre e você vai ficar maravilhado com isso. Mas entendemos que o dom Deus já deu. Agora o que nós precisamos é realmente colocar em prática e manter essa prática de uma forma viva, de uma forma permanente, edificando a igreja, edificando a fé das pessoas e assim trazendo sobre a vida das pessoas a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus. Os dons do Espírito Santo, eles não devem ser desprezados, é o que nós estamos dizendo, o que está redundando também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 20, está escrito: não desprezeis as profecias.
Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, diz que há muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles sem sentido. Então, se Deus ele permite uma situação, ele te introduz numa situação em que você recebe uma profecia, em que Deus levanta alguém, ou então através de uma circunstância, Deus te fala algo, então Deus está chamando a tua atenção, Ele está falando algo para o teu bem, para o teu benefício, para a tua consolação, de maneira que você não pode desprezar. Se você não entender a profecia, se você não entender a direção divina, então você ora ao Senhor e fala: Deus, eu não estou entendendo, eu gostaria que o Senhor me esclarecesse. Deus, eu não entendi esse sonho, o que o Senhor quer falar comigo através desse sonho? Eu não entendi a palavra profética que o irmão dirigiu à minha pessoa, o que o Senhor quer falar com isso? Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe como falar, o Senhor sabe como me convencer, o Senhor sabe como me esclarecer. Então tem essa conversa natural com Deus, Deus realmente vai discernir e vai trazer toda a revelação de uma forma muito clara, de maneira que você não fique em dúvida. Agora, não despreze a voz de Deus, não despreze a profecia, não despreze os dons espirituais, porque são benefícios santos que Deus colocou à nossa disposição. Os dons espirituais, eles não devem ser negociados, não é? Encontramos uma passagem em Atos, no capítulo 8, versículo 20, que havia ali em Samaria, né, um homem chamado Simão, um feiticeiro da alta magia negra, e quando Pedro e João desceram ali para Samaria, né, porque Filipe já estava evangelizando aquelas pessoas, Pedro e João começaram a impor as mãos sobre as pessoas e pedir para que o Espírito Santo as batizasse, e Simão ficou maravilhado, ele que já havia aceitado a fé, ele que já havia se tornado discípulo de Filipe, ele que já havia sido batizado nas águas, tudo isso que nós estamos relatando, você vai encontrar aí registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Mas no versículo 20 diz o seguinte: Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Então, essa situação aconteceu pelo fato de Simão, ao ver a manifestação do poder de Deus, que estava sendo operada através dos apóstolos, através de João, através de Pedro, então ele ficou extasiado e ele quis comprar, ele quis negociar esse poder, dizendo: olha, me venda esse poder para que as pessoas pelas quais eu também puser as mãos recebam o Espírito Santo. Evidentemente, ele fez aquilo de uma forma inocente. Ele não sabia o que ele estava fazendo, né? Ele recebeu uma repreensão severa de Pedro, conforme dissemos aqui nessa passagem, Pedro dizendo a ele: olha, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, né? Pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Os dons não podem ser vendidos, não podem ser negociados. Infelizmente, nós encontramos no nosso meio algumas pessoas que vão para uma ministração e elas querem fazer uma negociação, elas querem negociar ali a oferta, elas querem negociar o poder da cura, elas querem negociar: olha, se você der tanto, Deus vai te curar, se você der tanto, Deus vai operar um milagre em você. Quer dizer, são pessoas que estão mercadejando a palavra de Deus. Tome muito cuidado com essas pessoas, porque certamente Deus não se agrada com essas coisas. Os dons, eles podem ser limitados pelos falsos profetas. Também, amados, vamos ficar muito atentos com isso, porque a palavra nos deixa muito claro essa condição. Nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 22 e 23, escrito o seguinte: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então
lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja que pessoas que realmente estavam operando no poder de Deus, pessoas que estavam manifestando sinais, mas pessoas que estavam manifestando de uma forma errada, de uma forma não conectada com a graça e com a direção divina. Muito provavelmente pessoas que estavam operando de forma autônomas no reino de Deus, não obedecendo princípio de autoridade, achando que poderia fazer a obra, achando que poderia clamar pela intervenção divina. E Deus, nesse momento, fala: olha, não importa se vocês expulsaram o demônio, não importa que em meu nome vocês fizeram milagres, não importa se no meu nome vocês ressuscitaram mortos, a questão é o seguinte: eu não conheço vocês. Porque aqueles que não obedecem à palavra de Deus, aqueles que não estão na direção divina, aqueles que acham que simplesmente pela manifestação do milagre, pela manifestação do poder, Deus está presente, na verdade a Bíblia não nos mostra assim. A palavra de Deus nos mostra em outra direção. O milagre é resultado de um estrito relacionamento com o nosso Deus, de uma intimidade com o nosso Deus. Não é porque a pessoa está operando milagres, está operando sinais, que necessariamente essas pessoas são de Deus. Veja o que diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e 2. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, amados, você que está nos ouvindo, presta muita atenção. Não vá atrás de milagres, não vá atrás de sinais e maravilhas. Entenda que as pessoas precisam ser genuínas, elas precisam realmente ter intimidade com Deus. O fato de uma pessoa estar operando milagres, estar operando sinais, não quer dizer necessariamente que essa pessoa é de Deus. Precisa se examinar caráter, precisa se examinar vida cristã, vida de santidade, ver como essa pessoa está em família, ver como é que essa pessoa está profissionalmente, como que ela está financeiramente, como que ela se conduz, ver como que a pessoa tem um histórico, porque não há história sem homens. Assim como não há história sem homens, também não há homens sem história. Então, qual que é a sua história? O que você fez aí nos últimos 5, nos últimos 10 anos da sua vida? Né? Por onde você passou e quais foram os frutos do que você tem realizado? Os dons, eles podem ser imitados pelo anticristo. Isso está claro em Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Também, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Veja o que nós estamos falando. Apocalipse, capítulo 13, versículo 13 e 14. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida, a espada sobreviveu. Veja que são grandes operações de pessoas que não são de Deus, são anticristãs. Os dons de poder do Espírito Santo nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 11, a respeito, em outros textos também, né? Mas nós queremos trazer a ministração esse texto agora. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando eres gentios,
deixavais conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E com isso nós entendemos que dentro dessa relação temos os dons de inspiração, que são profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Temos os dons de revelação, que são a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e discernimento de espírito. E por último, os dons de poder, que são fé, dons de curar e operações de milagres. Que Deus te abençoe ricamente. Até a próxima aula. Que a graça, a unção e a misericórdia do Senhor seja sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.